Bom dia! A nossa aula de hoje é a correção de exercícios sobre cálculos estequiométricos. Antes de começar a nossa correção, vamos relembrar alguns conceitos. Quando eu falo de quantidade de matéria, eu estou falando de mol. Lembrando que, como a gente viu nas aulas anteriores, um mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol equivale à massa de uma molécula. Exemplo, tenho a molécula de água aqui. Como faço para calcular a massa dessa molécula? Pego o número de átomos de hidrogênio, multiplico pela massa atômica do mesmo, que é 1. Então, eu tenho 2 vezes 1, 2. Pego o número de átomos de oxigênio, que no caso aqui é 1, multiplico pela massa atômica dele, que é 16. Então, 2 mais 16, 18 gramas. Então, 18 gramas seria a massa de uma molécula de água. Um mol equivale a um volume. Lembrando que, quando a questão fala em condições normais de temperatura e pressão, CNTP, qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros. Vamos então para a nossa correção. Quando a gente vai realizar um cálculo estequiométrico, a primeira coisa que temos que observar é se a equação está corretamente balanceada. No caso aqui, a equação não está balanceada, vou balancear. Se aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho que ter 2, então coloco o coeficiente 2 aqui. H tem 2, aqui tem 2, tá ok. Quando eu botei o coeficiente 2 aqui, 2 vezes 2, 4. 1 daqui, 5. Então, aqui eu precisaria colocar um coeficiente 2,5, porque 2,5 vezes 2, 5. Como eu não posso ter coeficiente quebrado, a gente já viu isso nas aulas de balanceamento, eu vou pegar todos os coeficientes da equação e multiplicar por 2. Então, aqui eu teria 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2,5, 5. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Pronto. Balanceei a minha equação. A primeira questão traz cálculos relacionados à quantidade de matéria. Como eu falei, quantidade de matéria é o número de mols. Qual a quantidade de matéria de CO2 obtida na combustão completa de 8 mols de acetileno, C2H2? Venho aqui na equação e vejo quantos mols eu tenho de C2H2. 2. Coloco aqui. Quantos mols eu tenho de CO2? 4. Coloco aqui. Lembra que a primeira linha da minha regra de 3 eu sempre tiro aqui da equação. Então, eu vou dizer que o 2 está para 4. Volto aqui na questão e vejo. 8 mol é de acetileno. Então, acetileno embaixo de acetileno. O outro está para X. Monto minha regrinha de 3, meio pelos extremos, e aí é só resolver a equação. 2 vezes x igual a 8 vezes 4, que dá 32. Depois só isolo o x, o que estava aqui multiplicando, passa para esse lado da igualdade dividindo, e pronto, solucionei minha questão. Letra B, a mesma coisa. Qual a quantidade de matéria de gás oxigênio, O2, necessária para fornecer 17,5 mol de água na queima completa de acetileno? Aqui você vê que a questão está falando de 3 substâncias. Porém, com relação ao oxigênio, ele faz uma pergunta. E a água, ele atribui um valor. Aquela substância que ele nem faz uma pergunta, nem atribui um valor, eu descarto. Então, eu vou estar trabalhando aqui com o gás oxigênio e com a água. Lembra que a primeira linha da minha regra de 3 eu tiro da equação. Então, vou olhar aqui. O2, tenho 5 mol. Então, eu digo que 5 está para 2. Por que 2? Porque a água tem 2 mols. 5 está para 2.
Volto aqui na questão, 17,5 mol é de água. A água embaixo de água, o outro está para x. Meio pelos extremos, e aí só resolvo a equação. A questão 2 traz cálculos relacionados a massas. Qual a massa de gás carbônico, CO2, obtida na queima completa de 91 gramas de acetileno, C2H2? Então, tenho aqui a minha equação já balanceada. E aí eu vou observar que ele está falando de duas substâncias, CO2 e C2H2. A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a massa dessas duas substâncias. 2 vezes 12, que é a massa atômica do carbono, 24 vezes 2, 48. 2 vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio, 2 vezes 2, 4. 48 mais 4, 52. Então, para 2 moléculas de C2H2, a massa molecular é 52 gramas. Venho aqui, faço a mesma coisa com CO2. Como eu só tenho um átomo de carbono, 1 vezes 12, que é a massa do carbono, vezes 4, que dá 48. 2 vezes 16, que é a massa do oxigênio, vezes 4, que dá 128. Quando eu somo os dois, 176. Então, 4 moléculas de CO2 têm 176 gramas. Como a primeira linha da minha regra de 3 eu tiro daqui, então eu vou ter que 52 está para 76. Volto lá na questão, digo que 91 gramas é de acetileno, então tem que ficar embaixo de acetileno. Vai estar para x, meio pelos extremos, e aí é só resolver a equação para solucionar a minha questão. Qual a massa de água obtida com 528 gramas de gás carbônico? Letra B. Qual a massa de água obtida com 528 gramas de CO2 na reação de combustão completa do acetileno? Como eu já falei aqui, no acetileno ele não está fazendo nenhuma pergunta, nem atribuindo nenhum valor, então eu descarto. Vou trabalhar com água e gás carbônico. Vou calcular a massa da molécula de água. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 16, 16. Vezes 2, 32. 32 mais 4, 36. Então, a massa de água é 36. E a massa do gás carbônico eu já tinha calculado aqui na questão anterior, que é 176. Então, 36 está para 176. 528 é de CO2, então tem que estar embaixo de CO2, vai estar para x. Meio pelos extremos, resolvo a minha equação. A questão 3 me traz cálculos relacionados a número de moléculas. Como falei para vocês anteriormente, uma molécula equivale a 6 vezes 10 elevado a 23. Então, vou montar aqui minha regrinha de 3. Aqui eu vou descartar o C2H2, porque não tem nenhuma pergunta, nenhum valor sendo atribuído a ele. E eu vou trabalhar com água e oxigênio. Então, vou lá na molécula. Água, eu tenho 2 moléculas. Então, vou ter 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Oxigênio tem 5 moléculas. Já que o valor de uma molécula é 6 vezes 10 elevado a 23, eu tenho 5 vezes 6 vezes 10 a 23. Voltar aqui na questão. 3 vezes 10 a 24 é referente a oxigênio. Então, tem que ficar embaixo de oxigênio. Vai estar para x. Meio pelos extremos, antes de realizar a multiplicação, eu posso cortar esse 6 vezes 10 a 23 com esse 6 vezes 10 a 23, para simplificar minhas contas. Então, aqui eu vou ter 5x, vai ser igual 2 vezes 3, 6. Aí, baixa aqui a potência, 6 vezes 10 a 24. Vou isolar o x,
Aqui eu divido 6 por 5, que dá 1,2 e apenas baixo a potência. Resolvida a minha questão. Na letra B, quantas moléculas de gás carbônico são formadas na queima total de 2,4 moléculas de acetileno? Da mesma forma, vou tirar meus dados para a primeira linha da regra de 3 aqui da questão. Então, vou pegar as duas substâncias, CO2 e acetileno. CO2 eu tenho 4 moléculas, 4 vezes 6 vezes 10 a 23. E acetileno eu tenho 2. 2 vezes 6 vezes 10 a 23. 2,4 vezes 10 a 23 é de acetileno, então tem que ficar embaixo de acetileno, vai estar para X. Corto o que dá para cortar, meio pelos extremos. 2 vezes X, 2x. 4 vezes 2,4 dá 9,6. E a potência eu apenas baixo. Divido 9,6 pelo 2 e apenas baixo a potência. Pronto, solucionada a minha questão. A questão 4 é referente a volume. Como a gente viu, 1 mol corresponde a 1 volume. Então, considerando 25 graus Celsius e 1 atm, condições constantes, e volume molar 24,46 litros por mol, responde: qual o volume de C2H2 que, ao sofrer combustão completa, fornece 673,8 litros de gás carbônico? Então, aqui eu vou estar trabalhando com C2H2 e CO2. Um volume tem 24,46 litros. Como aqui no C2H2 eu tenho 2 volumes, então eu vou ter 2 vezes 24,46. Como no CO2 eu tenho 4 volumes, eu vou ter 4 vezes 24,46. Voltando aqui na questão, 673,8 litros é de CO2, então tem que estar embaixo de CO2. Vai corresponder a X. Meio pelos extremos, é só resolver a equação e solucionar a questão. Letra B, da mesma forma. Qual o volume de acetileno C2H2 que pode ser totalmente queimado por uma quantidade de oxigênio igual a 25 metros cúbicos? Vou aqui na questão pegar duas substâncias de que ela está falando e vou retirar aqui da equação. C2H2, eu tenho 2 moléculas. O2, eu tenho 5 moléculas. Então, 2 vezes 24,46, 5 vezes 22,46. 25 metros cúbicos é de O2, vai estar para X. Posso cortar esses 22,46 litros com esse, né? E aí, vou fazer meio pelos extremos. 5 vezes X, 5x, 2 vezes 25, 50. Como aqui está em metros cúbicos e aqui está em litros, ó, cortei litro com litro. Então, o resultado já vai estar em metros cúbicos.